Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa. Olá, irmãos internautas, professor, pastor Jonias. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2018, editora Betel. Israel completando seu 60º aniversário. A figueira brotou em 1948, 70 anos. Em homenagem ao 60º aniversário de Israel, a revista está direcionada para o tema pertinente. Trata-se da nação de Israel. Essa lição 1, o testemunho dos patriarcas. Nós vamos ter na lição 2 a escravidão dos hebreus no Egito. 3, Moisés, um líder excelente. 4, as 10 pragas, a justiça de Deus no Egito. Lição 5, Páscoa, a libertação de um povo. Lição 6, o deserto, uma escola divina. Lição 7, o decálogo, a aliança no Sinai. Lição 8, conquistando a terra prometida. Lição 9, juízes, os altos e baixos da nação de Israel. Lição 10, a monarquia em Israel. Lição 11, o cativeiro babilônico. Lição 12, a volta do exílio e a preservação do povo de Israel. Lição 13, o Messias, o legado de Israel. Lição 14, Israel e a escatologia bíblica. Aqui estão as 14 lições deste terceiro trimestre 2018. Nesta lição 1, o testemunho dos patriarcas. Vem comigo. Texto áureo, disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Verdade aplicada, o maior legado de um pai para seu filho sempre será ensinar acerca do verdadeiro Deus. Objetivos da lição: ensinar que Deus escolhe e capacita pessoas para a sua obra. Explicar que Deus sempre cumpre suas promessas. Ressaltar que Deus é poderoso para transformar a vida. Texto de referência: Hebreus, capítulo 11, versículos 8, 9, 17 e 18. Meu querido irmão, a história de Israel tem como marca o chamado de Deus aos patriarcas, pois através das suas significativas experiências na vivência com o Senhor, eles contribuíram para o alicerce da fé do Antigo Testamento. Nós vamos trabalhar ao longo desta revista, e em especial desta lição, o chamado de Deus dos patriarcas, especialmente Abraão, nosso pai na fé. A chamada de Abraão,
que marcou a história de Abraão foi a sua fé e disposição em atender ao chamado de Deus. Hebreus 11:8. Por mais que habitasse em uma terra de idolatria, os seus ouvidos atentaram para a revelação de Deus. Nessa primeira parte, vamos ver aqui sobre a chamada de Abraão. Ele está inserido na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, considerado como a galeria dos heróis da fé, onde ali estão listados os mais altos personagens bíblicos. Por seu íntimo relacionamento com o Senhor, Abraão recebeu o título de amigo de Deus. Segunda Crônica 20, versículo 7. Isaías 41:8, Tiago 2:23. Foi o único a conquistar tamanho privilégio. Abraão foi especial. Tendo saído de uma terra carregada de idolatria, Deus o honrou sobremaneira. Sua submissão ao Senhor foi o ponto forte de toda a sua vida, como lemos no texto. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Não obstante todas as falhas humanas, Abraão tornou-se o maior modelo de fé e obediência a Deus. Sigamos, pois, o seu exemplo. Vamos, nessa primeira parte, trabalhar neste modelo. O herói Abraão. A renúncia de Abraão. Nós vamos ver no ponto 1:1. A renúncia de Abraão. 1:2. Homem de uma fé extraordinária. E 1:3. O caráter de Abraão. Então, quando Deus aparece a Abraão, ele faz promessa. Gênesis 12. Ali no capítulo 12 de Gênesis, nós temos ali a chamada de Abraão. Exige que ele abra mão da estabilidade, abandonando sua terra, sua parentela e a casa do seu pai. A partir daquele momento, sua estabilidade, descendência e conforto seriam um resultado de sua fé e obediência ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Abraão foi um personagem alvissareiro, considerado o nosso pai na fé. O seu próprio nome já chama a atenção, Pai das alturas. Abraão renunciou, abdicou das suas prerrogativas locais, do aconchego de sua parentela, dos seus consanguíneos, da sua pátria, Mesopotâmia, de tudo que era conforto, para obedecer ao Senhor. Fez uma renúncia. E aqui no ponto 1:2, o homem de uma fé extraordinária. Desde a chamada de Abraão é notório o quanto a fé movia a sua vida e as suas decisões. Uma das maiores provas de fé deste grande patriarca foi quando Deus exigiu que imolasse seu filho Isaque, Gênesis 22. Abraão tinha plena convicção de que Deus cumpriria a promessa e que, se fosse necessário, ressuscitaria Isaque. Vivemos dias nos quais a tecnologia se multiplica, a ciência domina as descobertas e há cura para muitas doenças, mas nada substitui o poder da fé. A fé é o elemento, ou a mola propulsora que movimenta toda a maquinaria da espiritualidade. A fé é um elemento indispensável para quem quer agradar a Deus. Abraão foi um modelo de fé. Ele, embora em meio a tanta idolatria, aliás, acredito que Deus o chamou dali para uma terra distante, para o isolar da idolatria, que fazia parte da sua consanguinidade. Então, ele exercitou a sua fé. Um homem de fé extraordinária. Hoje, muitas coisas estão querendo substituir a fé, mas nada pode substituir a fé. A fé é o elemento indispensável para agradar ao Senhor.
Abraão foi um modelo de fé, uma fé extraordinária. Ele rompeu barreiras, ele desprezou até a sua pátria, deixou sua terra, deixou sua parentela, deixou suas prerrogativas regionais. Era um homem rico, tinha tudo, mas ele obedeceu ao Senhor. A fé dele estava acima de tudo. A nossa fé precisa estar acima de qualquer situação, de qualquer bem material, de qualquer direito nosso. O caráter de Abraão, mesmo diante de eventuais falhas e de alguns deslizes em sua vida, Abraão, exemplo de fé inabalável. Esse patriarca é lembrado no Novo Testamento por Tiago como amigo de Deus. Tiago, no capítulo 2, verso 23, o chama de amigo de Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. E Paulo, ao citar que através dele todas as famílias da terra seriam benditas, Gálatas 3 e 8, Deus escolheu Abraão por conhecer o seu caráter, pois através dele viria o povo eleito. Uma das marcas deste homem é seu caráter, que é a impressão digital da alma. O caráter é o que repercute do indivíduo, é o aspecto psicológico da personalidade. E Abraão tinha um caráter moldado à vontade de Deus. É por isso que ele é chamado de amigo de Deus, por Tiago. E lembrado por Paulo, quando diz que todas as famílias da terra seriam benditas. Isto está no registro de Gálatas 3 e 8. Uma das mais extraordinárias marcas de um homem é seu caráter, que é, aqui na linguagem do comentarista, a impressão digital da alma. Como é que está o seu caráter, meu internauta? Está moldado? É uma impressão digital da alma que externa e fala alto àqueles que estão à sua volta? Como é que está o teu cheiro em meio à sociedade, na tua coletividade, no meio dos teus parentes? Oh, caráter de Abraão é um paradigma para nós nos tempos presentes. É um modelo. A parte 2 de Isaac, cumprimento de uma promessa. O filho de Abraão aqui, chamado Isaac, foi o resultado da grande promessa feita por Deus a Abraão, o filho que manteria viva a esperança de surgir uma grande nação. Sua história nos mostra que não existe impossível para Deus e nos ensina que precisamos confiar inteiramente nele e esperar seu tempo. É o filho da promessa, Isaac. E é justamente neste filho da promessa, ou seja, Isaac, que a promessa teria o seu cumprimento, que nós vamos trabalhar aqui nesta segunda parte. A revelação de Deus a Isaac. Vencendo dificuldades, Isaac, o seu legado. O filho amado de Abraão, nascido na velhice. A revelação de Deus a Isaac. Deus se revelou a Isaac de maneira gradativa e em 3 situações distintas. A primeira foi como o Deus do pacto ao ser circundado. A segunda vez foi com o Deus da providência no momento da dificuldade. E a terceira com o Deus do Pai, quando Abraão, seu pai, estava morto. Nestas 3 situações distintas, Deus se revelou a Isaac. Aleluia. Aqui no ponto 2.2, vencendo as dificuldades. Segundo o relato bíblico, Isaac perde os pais. Gênesis 23 e 2, 25 e 8. Enfrenta a esterilidade da esposa. Rebeca era estéril, não dava luz. Porém, dela nasceu, posteriormente, Esaú e Jacó, que foram os 2 vultos extraordinários da consanguinidade de Abraão. Ele enfrentou a escassez de alimentos, enfrentou reveses tremendos. Diante dos problemas enfrentados, o patriarca orou incessantemente ao Senhor e, segundo o relato bíblico, por 20 anos. Aleluia. Gênesis 25 e 20,
21 e 26, nós vamos encontrar este registro, até a oração ser respondida. A Bíblia diz que Deus ouviu as orações e atendeu o pedido. Oh, glória a Jesus! Então, que belo exemplo de Abraão é passando ao seu filho Isaac, e Isaac aqui deixando um legado extraordinário para nós. Mesmo diante das dificuldades, Deus cumpre suas promessas. Nós que estamos enfrentando reveses, você aí, meu internauta, que está emaranhado em problemas, que está dentro de um pantanal tremendo e até às vezes, quem sabe, tem dito: o Senhor se esqueceu de mim. Saiba que o Senhor tem promessa e as suas promessas se cumprirão na sua vida. Deus cumprirá a sua promessa, assim como com Isaac estava difícil, ele estava enfrentando tremendas situações, ele estava em oração, orou 20 anos, mas a sua oração foi respondida. Eu não sei quantos anos você está orando, uma coisa é certa: as suas orações serão respondidas e o cumprimento da promessa se dará na sua vida. Eu poderia já ter desistido, mas o Senhor tem promessa na minha vida e eu estou aguardando essas promessas. Oh, aleluia! Coisa gloriosa quando nós aguardamos a promessa do Senhor, porque ela se cumprirá em nossa vida. Isso se cumpriu na vida de Isaac. Isaac e o seu legado. Segundo o exemplo de seu pai, Abraão, Isaac também deixou legado para seus filhos, Esaú e Jacó. O texto de Hebreus também nos diz que, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, Hebreus 11, 20. A bênção do patriarca era sagrada e almejada pelos filhos, pois o patriarca invocava a Deus e tudo aquilo que era proferido tinha um poderoso efeito sobre as gerações futuras. Oh, glória a Deus! Irmãos, eu sei que eu estou falando para muita gente que a fé está exígua, muita gente que está desesperançada, que já não tem aquele poder de fogo, está a dizer: será que se cumprirá a promessa na minha vida? Meus filhos estão distantes, meus filhos estão desviados, minha posteridade está fragmentada, não tenho esperança. Mas o Senhor está a dizer a ti, através deste vídeo, assim como Ele abençoou Isaac, Ele abençoará a ti. Tua prole será próspera, será reencaminhada nos caminhos do Senhor. Se o Senhor tem promessa, Ele as cumprirá em sua vida. Não desista, meu irmão, prossiga, mesmo enfrentando as dificuldades como Isaac enfrentou, como Abraão enfrentou. Aleluia. E a última parte da lição: Jacó, transformado em Israel de Deus. Nós estamos tratando aqui de 3 patriarcas: de Abraão, o pai nosso na fé, de Isaac, o filho da promessa, e agora Jacó, um homem truculento, cheio de problemas, de defeito. O próprio nome Jacó significa usurpador. E nós vamos, nessa última parte, tratar aqui da história de Jacó, que mostra um Deus que age e atua na história. A vida desse patriarca nos deixa uma importante lição. Deus é poderoso para escrever uma história diferente a nosso respeito. Nós vamos tratar aqui uma vida de enganos, mudada. A nossa história poderá ser reescrita. E quando muitos não têm confiança em nós, Deus usa esse vaso que muitos não têm confiança e transforma num vulto extraordinário para a sua vontade. Infelizmente, em várias etapas de sua vida, Jacó usou de astúcia para conseguir o que queria. Ele era um homem pacífico, que amava a vida no lar,
se preocupava com questões espirituais e entendia o valor da primogenitura. Porém, era pragmático, quer dizer, era um homem prático, objetivo. Por conhecer a história e as promessas de Deus, que Deus fizera aos seus ancestrais, começou a tramar ardilosamente, tentando colaborar com Deus em seus intentos. Isto é perceptível em Gênesis 25, 29 a 34, quando compra o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, quando se passa por seu irmão para ser abençoado pelo seu pai. Aqui nós temos o nome de Jacó característico, usurpador. Ele engana o seu pai, sabe que ele não era o primogênito, que nasceu primeiro foi Esaú. Ele tenta fazer uma espécie de colaboração com Deus. Bom, se eu tenho desejo de ser um vulto na presença de Deus, eu preciso ser abençoado, pensou ele. E para mim ser abençoado, eu tenho que usar algumas estratégias. Foi o que ele fez. Tentou se passar como sendo Esaú, comprou o direito de primogenitura de Esaú, uma série de coisas, e sem falar que depois ele tentou passar a Labão, seu tio, que posteriormente se tornou em sogro, para trás, quando ele colocava as varas malhadas diante da manada e só nascia ovelhas malhadas. Bom, uma série de coisas. Mas veja bem que Deus pega essa vida enganosa, trabalha essa pedra bruta e transforma em uma pedra preciosíssima. Jacó passa a ser um nome que marcou a história, que inclusive deu origem a Israel, porque ele passou a se chamar Israel, resolvendo as pendências do passado. Então, teve problema do passado com seu irmão, em sua rota de fuga para Padã Arã. Jacó tem um sonho onde Deus lhe assegura a aliança de Abraão, além de proteção pessoal e bênção. Gênesis 28, 10 a 22. Embora Jacó tivesse preservado a sua vida ao fugir, as consequências foram terríveis, pois nunca mais veria sua mãe. Foi enganado por seu tio Labão, e o medo do seu irmão o assombrava. Após vários anos na casa de Labão, Deus ordena que Jacó retorne à terra de seus pais. Gênesis 31:3. Este retorno incluía encontro com seu irmão Esaú, que vinha ao seu encontro com 400 homens. Quando Deus ordenar algo, faça com fé, sem temer o futuro, pois ele prepara os caminhos. Gênesis 33:4 nos afirma. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Olha, meu irmão, aqui temos uma verdadeira lição. Quando Deus ordenar algo, faça com fé, sem temer o futuro, pois ele prepara os caminhos. Aleluia. Veja essas pendências todas, questões familiares, sérias. Seu irmão estava desgostoso com Jacó. Vinha com 400 homens. Estava Jacó temeroso. Ele passava noites de pavor, com medo de morrer, de ser por Esaú e seus homens. Mas Deus tinha ordenado. Isso nos orienta o seguinte: Deus tem uma promessa e nos mandou ir. Então vamos fazer o que Deus quer que façamos. Não interessa aonde Deus te mandou. O que interessa é que tu faça aquilo que Deus te mandou, porque Ele vai providenciar o necessário. Ele prepara os caminhos. Aleluia. Veja aqui que as noites temerosas, as noites sombrias, os dias longos, as noites de pavor, de sonhos e pesadelos terríveis de Jacó
pensando em se reencontrar com o seu irmão, se transformou num momento de bênção, porque Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou, e agarrados choraram. Aleluia. Oh, que bênção, irmão. Quando nós estamos debaixo da promessa de Deus, só a bênção. Não temos que temer o inimigo. Não temos que temer as noites sombrias. Não temos que temer as tempestades, as chuvas torrenciais. Não, porque o Senhor prepara os caminhos. Oh, aleluia! Como é gostoso quando nós estamos na presença de Deus. Tudo é mavioso, tudo é leve, tudo contribui para que seja uma bênção. Aleluia. Uma experiência marcante, um dos momentos marcantes da história de Jacó foi o Val de Jaboque. Aqui, neste Val de Jaboque, uma expressão muito conhecida na Bíblia, em Gênesis 32, versículo de 22 a 32, encontramos Jacó travando uma luta com o anjo. E aqui, teologicamente falando, foi uma teofania. O que é isso? Teofania é a aparição de Deus de forma corpórea ao homem. É Deus aparecendo ao homem, através, seja de um anjo, ou seja de um animal, de algo qualquer, mas é a presença de Deus. É teofania. E o anjo ali travou uma batalha com Jacó. Jacó agarrou o anjo, não soltou. Passou a noite em luta, agarrado com aquele anjo, querendo a bênção. Ele não o deixou quando a alva se despontava no zênite da Mesopotâmia. Aleluia. Ele foi tocado pelo anjo, foi ferido, que lhe deixou uma marca, um sinal. Mas ali a sua vida foi mudada, foi transformada. Nunca mais ele foi o mesmo, espiritualmente falando. Passou a ser um homem espiritual. Não importa a experiência marcante que vai acontecer na sua vida. O que importa é o resultado dela. Eu não sei qual foi o Val de Jaboque, seu meu irmão internauta. Uma coisa eu sei, se tu travaste uma batalha com o anjo do Senhor, agarrando nele, querendo a bênção, certamente tu será mudado. O sinal fica, mas a tua vida espiritual será mudada. Oh, glória a Jesus. Conheço pessoas que foi preciso ficar aleijado para ter a bênção. Ah, pastor, mas isso é muito sério. Pois é, muita gente passou por isso. Inclusive o próprio Jacó. Ele ficou manquejando, ele ficou mancando, ficou aleijado. Porém, espiritualmente, ele se tornou um gigante. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida, meu irmão. Uma coisa eu sei, Deus vai te abençoar espiritualmente. A nossa batalha é com a proposta de espiritualidade, de mudança, de reencaminhamento, de poder espiritual para vencermos os duros embates da vida, termos vitória sobre os elementos rivalizantes. Oh, glória a Deus! Jacó passou a ter uma vida vitoriosa. E eu quero vos dizer que a entrada em Canaã não tipifica céu, significa ter vida vitoriosa com Deus. Pouca gente tem vida vitoriosa com Deus sobre o pecado. Oh, glória a Jesus! Vida santa, vida mudada, espiritualidade presente. Oh, glória a Jesus! Não adianta sermos formados em teologia, pós-graduados, bacharelado, não adianta doutorado, não adianta sermos dirigentes de grandes convenções, de grandes igrejas, se não tiver uma mudança radical em nossa vida, nada adianta. Oh, glória a Jesus! Conclusão: Abraão, um modelo. Em Abraão aprendemos sobre um Deus que escolhe e capacita pessoas. Lembrando que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Em Isaac, percebemos um Deus que se revela nos momentos de necessidade.
Na vida de Jacó, é perceptível a vontade de Deus em transformar o homem. Esses 3 patriarcas nos deixam um legado. Veja bem, através desses 3 personagens, Deus começa a linda história da nação de Israel. Essa revista vai trabalhar sobre essa história de Israel. Mas veja bem, nessa primeira lição, esses 3 personagens, já observarei, pai, filho e neto, Abraão, Isaac e Jacó, são personagens que marcam o início de uma história brilhante, a história de Israel. Que Deus nos abençoe. Bibliografia, eu vou deixar aqui o questionário respondido para você. Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar.